cadeiras, de fato, são muito importantes. Elas têm que aguentar todo o peso do seu dono, e escolher uma inadequada pode causar danos ao corpo, mesmo após muito tempo. Não seria errado dizer que a cadeira que você escolher pode até mudar sua vida. Olá pessoas, eu sou o Daniel, prefiro ficar de pé, não se preocupe. E sejam bem-vindos ao 16º episódio de Estranha Ficção, um podcast que não falta inspiração. Além de mim, muito bem acomodados em seus respectivos assentos, estão eles. Eu sou o Gabriel Quatro Pernas e, como já diriam os jovens filósofos MC Showzinho e Cadinho, agora vai sentar. Eu sou a Gabi, a escritora com bloqueio criativo e eu gosto de abraços quentinhos. Eu sou o Martinelli, a poltrona reclinável, e senta no colinho do papai. Aqui é Pedro Estofador e eu espero que essas sejam todas as piadas sobre sentar. Definitivamente não serão. Não. Acho que já excedemos o limite. Exatamente. Bom, como vocês podem ter percebido pelo título do episódio e por essa brilhante introdução, hoje nós vamos falar sobre mais um conto de Junji Ito. Nesse caso, A Cadeira Humana. Inspirado em uma história japonesa do autor Edogawa Rampo. Que parece só um japonês velho normal. Muito normal ele não era, porque ele pensou nessas porra. E sim, ele é um escritor renomado no Japão. Tipo, pra caralho. Sim. É um admirador de Edgar Allan Poe. Ele é considerado o Edgar Allan Poe japonês, ou seja, mais uma forma de interpretar pelo ocidente a cultura japonesa. Eu gostaria de dizer que pra mim, ele é apenas o Edogawa Rampo japonês. Não é possível. Fucking gold! Caralho, velho. Martinelli, o que você tem a dizer sobre essa Cara, assim, apreciável obra de Junji Ito? os outros contos que eu peguei mais, sendo um pouquinho mais criterioso, mas esse aqui, eu tava lendo alguns outros contos dele, e daí eu tava lendo esse, tipo, cara, esse cara conseguiu fazer uma cadeira ficar assustadora. E ele é totalmente galhofa, tipo, o conto inteiro, e ao mesmo tempo consegue funcionar como terror. Então bora. Eu não sei se a intenção dele era ser galhofa, mas... É que a ideia em si é meio ridícula. Mas ele consegue fazer muito bem funcionar como terror. Eu não achei muito galhofa. Bom, até porque a ideia original não era dele, né? Então a gente pode começar por aí. Mas eu não achei muito galhofa, não. Não, eu acho que não é tão galhofa, o problema é que a versão brasileira parece, tipo, porn level dialogue, tá ligado? Pode ter sido ele. Mano do provavelmente. céu. Mas aí, tipo, ele funciona muito bem como terror. Só que, tipo, você tira um pouco as coisas do contexto e começa a pensar no que tá acontecendo, você fica tipo, ok. Mas o horror tem caminhos inusitados, né? A grande verdade aqui, um pouquinho de bastidores, é que o Martinelli escolheu o conto de última hora e por isso que ele não foi tão criterioso. Isso nunca aconteceu. Bom, mas antes de começarmos a descrever e analisar essa linda história de amor, de certa forma, vamos primeiro para os recadinhos semanais. Então, pessoal, passando aqui rapidinho para avisar que caso vocês queiram nos seguir nas redes sociais, para ficar a par dos lançamentos no dia, nos sigam, @Estranha Ficção, sem tio e sem cedilha, ou no YouTube, Estranha Ficção. Sigam lá que em breve teremos novidades. Então, como começa essa história? A Cadeira Humana. Bom, somos introduzidos a nossa protagonista, e ela está vagando pela cidade, e quando ela chega num lugar afastado, tem uma loja de cadeiras, e daí ela entra e vai falar com o cara. É o cara que está já passando a faca numa cadeira. E esse cara daí, ele não é ninguém mais, ninguém menos do que um vendedor da loja, cara. Caraca, que impressionante. Inclusive, é muito engraçado como, assim, provavelmente, claramente intencional,
Mas o design de personagens do Junji Ito, de protagonista, geralmente é muito genérico. E todos eles parecem iguais. Sim. Todos eles parecem Martinelli, velho. É impressionante. Não. Mas Esse apesar cara de todos eles psicótico. parecerem iguais, esse em específico era muito mais bonito, eu não sei explicar. Você acha, Gabi? Não sei, ele Eu tem cara de acho. psicótico, ele tem os olhos Não. vidrados. Nossa, ele tem Ele uma tem azulheira cara- ali. Não, porra, ele tem cara de quem vai foder tua vida, sabe? Tipo, Eu achei bonitão. Eu só queria Concordo deixar com o claro que incrível da Gabi. o podcast Estranha Ficção não considera todos os japoneses iguais. Por mais que a Gabi dê a entender isso. Vai tomar no É cu, verdade. né? É. não. Desculpe Gabi a todos claramente que se deixou claro ofenderam. Não, Se vocês calma forem aí. processar alguém, processem a Gabi. Vamos CPF lá. dela. Eu vou defender a Gabi aqui, porque ela falou que sim, todos os japoneses são iguais, mas alguns são mais bonitos que outros. Basicamente todos são iguais, a não ser na hora de fetichizar. Caralho, vamos tomar no cu, velho. Bom, o marceneiro que ela encontra é um cara que parece não tomar banho há alguns dias. De fato. E ele tá de boa, de roupão, cortando uma cadeira no meio da sala. E ela chega perguntando se ele vende cadeiras. Ele pensa, eu tô numa marcenaria que vende cadeiras. Não, é muito bom, velho. O diálogo começa bem, velho. Tipo, mostrar o nível, tá ligado? Ela entra numa loja de cadeiras, o cara tá mexendo numa cadeira, ela tem que perguntar: vocês vendem cadeiras? Não, calma. Eu acho que ela tava sendo sarcástica, assim. Ela tava dando em cima. Foda-se, né? Ele olha e fala, Eu Não, vejo que você vende Mas é aquele cadeiras. negócio, né? Por exemplo, você vai num restaurante. Oi, posso usar o banheiro? Ou tem banheiro aqui? E daí os caras, tipo, não tem banheiro aqui, foda-se, vai tomar no cu. Óbvio que tem banheiro, né? Só Eu acho que ela questão tava andando há de- muito tempo e ela queria sentar. Não, Gabi, é o equivalente a você entrar num restaurante e falar assim: oi, vocês vendem comida aqui? Bom, Ok. a resposta dele também é bastante complexa, né? Ele fala assim, cadeiras de que tipo? Com um olhar que dá a entender que essa é uma pergunta muito importante. Porra, porque cadeira gamer é difícil de fazer na marcenaria, né, velho? É verdade. Cadeiras gamer. Cadeiras gamers são Boa, difíceis Gabriel. de fazer assim, tipo, na mão. Bom, enquanto ele explica sobre, assim, é de se esperar que um cara que trabalha, que dedica a vida dele a conhecer cadeiras, entenda bastante de cadeiras, né? Mas, sei lá, se ele dá uma palestrinha pra toda pessoa que entra na loja, eu não acho que ele seja muito bem sucedido nisso. Mas, Dani, pensa Ele comigo. é um Ele cara parece... meio solitário, né? Exatamente, eu ia falar isso. Ele parece ter cara de alguém que tem amigos. Não, Tem, até porque, como eu disse, ele não parece tomar banho. Ele é um bom marceneiro, mas não é um bom vendedor. Essa que é a pira. É, sim. Ela pensou assim, tipo, tá, ele nem tem vida, como que ele pode falar sobre isso? Coitado do cara. Sua vida é fazer cadeiras e descobrir coisas sobre cadeiras. Assim, eu vou dizer que grande parte da vida dele também é contar histórias sobre cadeiras. É. Sim. Eu não sei se todo mundo dá trela pra ele, na verdade, mas ela deu. E, enfim, ele foi mostrar uma poltrona velha que ele tinha uma parte escondida da marcenaria dele. Segundo ele, essa cadeira é uma cadeira que mudou a vida de alguém, né? Sim. Uhum. Porque aparentemente escritores não conseguem escrever sem uma cadeira boa. É verdade. Está correlacionado os dois. Só Mano, pense você ser um escritor com uma cadeira de bike. Que merda que ia ser. A não ser que você seja... Não, daí você se força a escrever mais rápido porque você quer sair dali, tá ligado? Não, e se for uma bicicleta ergométrica, você também já tá fazendo exercício, né? perfeito. Tá certo. Bom ponto. Mas essa cadeira que ele mostrou, pelo menos, essa cadeira que ele mostrou é muito foda, tipo, visualmente. É uma puta É uma poltrona. porra... É, pois é. Não, é uma Assim, poltrona, de É verdade, aquela né? poltrona de vô rico, sabe? É, com os famosos botõezinhos, né? Sim, mas mesmo abeludado. assim... Ele vai contar a história dessa cadeira pra moça, porque é a única diversão que ele tem na vida dele. E essa cadeira que pertenceu a uma famosa escritora japonesa chamada Togawa Yoshiko, que era esposa de um ministro das Relações Internacionais. Mas, então, essa moça, ela era uma escritora e ela recebeu uma carta. Recebeu Não, uma carta. Ela recebia várias cartas dos fãs dela. E você falou, não, eu adoro o seu trabalho, significou muito pra mim esse livro que você escreveu, até que ela recebeu... Tipo, um a gente escrito. pode enviar para o e-mail estranhaficção@gmail.com. Mandem e-mails e os primeiros 3 da semana a gente vai ler o nome das pessoas.
Sim, porque é muita gente, tipo, sem saco pra ler tudo, gente. Exato. Nosso tempo vale mais que o de vocês. Bom, ela recebe então uma carta dos fãs. Só que essa carta era um pouco diferente, porque aparentemente ela tinha uma história. Uma história amedrontadora de uma cadeira estofada com um ser humano. Ou explicando melhor, na verdade, uma pessoa que ficava dentro de uma cadeira. É, sim, é um conto em primeira pessoa, pelo que eu entendi, de uma pessoa falando, tipo, as perversões dela, tipo, a paixão irresistível pela pessoa que sentava na cadeira, sendo que dentro dela tava esse escritor. E a parada dele era que ele ficava dentro da cadeira e para poder ficar perto da pessoa amada dele. Acho que é mais fácil fazer isso do que ir conversar com a pessoa. Com certeza. Sim, de fato é bem mais mas, fácil. mas é que eles ressaltam que ele era um cara muito feio, né? Sim, É e verdade. a moça era casada. Então, por isso, ninguém gostava de ficar perto dele, ou que, por exemplo, ele nunca tinha sentido o toque de uma pessoa, ou sentido os lábios de outra nos dele. Então, isso é algo que comentam. Não. Ele é o precursor dos incels. E ela ficou atormentadíssima com essa história porque E a tinha cadeira detalhes dela... muito pessoais dela, que pareciam exato. muito similares à situação dela. Como se a cadeira dela tivesse uma pessoa dentro. Será que isso vai aparecer de Imagina. novo? Bom, acho que de não. jeito ou de outro, ela ficou tão assustada que mandou para as pessoas averiguarem para ver quem que era esse cara e se poderia ser real ou não. Não, E o resultado foi que... ela mandou pro editor dela, foda-se. Eu, tipo, cara, que bizarro. Mas tá muito bem escrito. Sim, sim. Sim, ela mandou pro editor, mas eu acho que ela também pode ter feito uma busca, é uma versão verossímil da história. Essa. Mas ela só mandou pro editor porque depois que ela recebeu a carta, um tempo depois ela recebeu outra falando que a carta era falsa. Por isso que ela ficou mais tranquila e mandou pro editor. E ela ficou tipo, já que o cara falou que é falso, então foda-se. Eu imagino como ele falou que era falsa. Eu imagino como ele falou que era falsa. Não precisa ficar correndo pela casa desse jeito que você anda correndo. A carta que eu te mandei é falsa, pode sentar na poltrona normalmente. Não, você anda muito tenso ultimamente. Relaxa. Isso não aconteceu de verdade. Tá, enfim. E daí ela mandou pra editora. E foi um boom, né? As pessoas realmente gostaram do conto. O que denota um pouco, tipo, o perfil do japonês. Que é de gostar de coisas estranhas. Mas ela ficou chateada, porque esse conto ficou na frente dela, né? Entre as avaliações das pessoas. Ela que, né, aparentemente levava muito a sério o seu trabalho. E de repente um weirdo manda uma carta pra ela e escreve melhor do que todas as coisas que ela já tinha escrito. E que não basta ser um weirdo, ele é um weirdo anônimo. Que ninguém sabe onde vive. Pois é. Que não tem endereço, não tem RG, CPF e os caralho 4. Então. É isso que, inclusive, o editor comenta pra ela, né? De que eles foram ver a casa do cara e não tinha ninguém lá. Que estranho, né? Só tem umas cadeiras com um formato muito estranho. De, tipo, que a pessoa parece que entra dentro dela. Tipo, what? Não, calma, isso você tá avançando demais na história. Enfim. E daí a próxima virada da história bom, ela começa a suspeitar da cadeira. Marido, onde você pegou essa cadeira? Eu comprei no mercado aí, tava em promoção. Então, por que não, né? Pois é, esse problema daí todo poderia ser evitado se o cara comprasse cadeiras de primeira linha, ao invés de, tipo, cadeira usada, sei lá. Isso é elitista, Gabriel. Pô, mas o cara é o ministro das Relações Internacionais do Japão, velho. Acho que a moral da história é saibam a procedência das suas cadeiras. Eu acho que, na verdade, ninguém esperaria que a cadeira tivesse algum problema, porque ela parecia ser totalmente normal, apesar de estar em promoção, sei lá. Por que será que a pessoa estava vendendo em promoção? Talvez ela precisasse vender para comprar crack. Mas... naquela época, óbvio, né? De qualquer forma, a mulher fica ainda mais assustada. Tipo, caraca, estava em promoção. Não, é apenas uma coincidência. Cadeiras são vendidas na promoção, afinal de contas. Mas, naquela noite, enquanto eles dormiam no chão... é parte da cultura deles. Eu não, em nenhum momento eu coloquei nenhum juízo de valor, só falei que eles dormem no chão. Ok, eu coloquei. Tá bom. Eu concordo, inclusive. Puta que pariu, mano.
Então 3 processados já. Ai, Mas enquanto isso, ela começa a escutar um barulho, tipo, como se alguém estivesse andando na casa. E daí ela vai avisar pro marido dizendo que tem alguém na casa e talvez seja um ladrão, sei lá. Então eles levantam e vão atrás de quem quer que esteja. Eles levam um pedaço de pau. Que a princípio eu achei que era uma katana. Eles seguem o barulho, entram no quarto, no escritório, onde ele escrevia as coisas. E tem lá uma cadeira muito suspeita, apenas parada, fazendo nada. E daí começando a tremer alucinadamente. Na verdade, a cadeira é normal, não tem nada de suspeito a princípio. É só a cadeira mesmo. Até que a mulher percebe, né, esse detalhe de que a cadeira aparentemente vinha com uma função de vibrar. Mas isso apenas ela vê. Essa Caralho, protuberância uma cadeira nas de costas. massagem esse tempo todo, por que ninguém me avisou? Fica mais estranho estar tão barata, né? E daí isso assusta ela profundamente e o cara decide, então... Bater na cadeira com um pedaço de pau. Não, com katana. É uma katana de madeira, sem fio, sem nada. era katana de de madeira, treino, né? porque se fosse uma katana real, Teria toda cortada, cortado. né? Não, velho, é uma katana, só que ele não desembainhou ela. Então é realmente... Verdade. Pode ser só a Caralho, bainha ele da katana, não na sabe verdade. usar uma katana, né? Não, ele falou, porra, eu não vou estragar meu sofá batendo nele com uma katana aberta. Pois é. Mas ele, tudo bem que ele ficou andando pela casa com a katana embainhada, né? Se tivesse fazer um ataque surpresa no cara. Não, mas é uma, Ué, é uma mas técnica. é uma Os técnica. japoneses. É uma Mas é técnica, que o Daniel, você tá esquecendo, isso a gente aprende em qualquer anime que tenha katanas, é que o corte da katana só é efetuado quando você reembainha ela. Então, É verdade, é verdade. Você tem que desembainhar e embainhar de volta. Sem falar que desembainhar a katana é uma ação livre, né? Sim. É verdade, é verdade. Então ele poderia, né, fazer as duas coisas quando ele quisesse. De fato. Realmente nenhuma crítica ao japonês bigodudo. E, enfim, ele soca a cadeira com muita vontade. A mulher tá tipo... Ela tem certeza que tem alguém ali dentro, mas ele fica tipo, velho, estragar a cadeira? Não, eu vou só bater nela, se tiver alguma coisa dentro, ela vai sair, foda-se. Vai foda, essa mulher tá louca. Exato. E daí ele bate na cadeira, não tem nenhum ruído nem nada, então, realmente, acho que é só uma cadeira normal, ela que tá pirando mulheres. Queer na net. Eu não consigo não ver esse subtexto de, tipo, a mulher estando certa, todo mundo acha que ela tá louca. Assim, isso daí é evidente. Até porque ela é uma mulher inteligente, tipo. Sim. Até porque o marido dela parece ser um cara bem babaca, né? Sim. Ele tem bigode, velho. Não. Acho que esse seria o único ponto positivo dele. Enfim, daí então o cara decide, ele tem que resolver as coisas em Brasília. Ela vai ficar em casa, então, escrevendo, né? Tentando escrever, pelo menos parece que ela tá com um certo bloqueio criativo. Até que ela recebe mais uma carta do mesmo cara que mandou a carta dizendo que era tudo falso. E dessa vez o cara tá um pouco mais pessoal. Sim. Falando que aquelas batidinhas doeram um pouco. Como que rude, assim? moça. Você tem coragem de fazer isso comigo, meu amor? Daí a gente percebe que o cara tem um fetiche bizarro, mas isso não significa que ele tem outros fetiches bizarros. Nem é tão bizarro esse outro. Quem que nunca quis entrar numa cadeira? Convenhamos. É verdade. Sim, é verdade. Tem razão, Martinho. Obrigado. Inclusive, primeiro que a gente tá na pandemia, mas segundo, eu nunca mais vou sentar numa cadeira de massagem de shopping. Porque agora que eu sei como funciona, velho. Shopping é sempre assim, velho. Na saída tem um anãozinho que fica dentro da catraca lá Sim, também. ele tem uma voz de mulher também, é impressionante. Esse cara é talentoso. Pode ser uma anãzinha, né, gente? É verdade. Aqui nós não discriminamos. Bom, daí então ele fala essas coisas de que ela devia voltar a sentar na cadeira, né? Não tem por que ter medo. Eles podem viver juntos para sempre, o marido dela é um bosta, tudo isso. E ela fica assustadíssima, ela amassa as cartas e joga pro lado. Madame, seu corpo não pode viver sem o meu, e o meu corpo não pode viver sem o seu. Exatamente, isso não faz sentido, porque ela vai lá, ela sabe que tem uma pessoa dentro da cadeira, e daí ela fica tipo, foda-se.
É que pode ser um trote, né? Assim, é porque ninguém acreditaria nela. Mas por que ela não vai lá e enfia uma faca na cadeira? Talvez ela tenha medo do que o marido possa fazer. Ela é uma mulher a pechincha dela. No Japão imperial, ela não tem agência sobre a própria vida, porque o sistema não deixa. Sim, tanto que logo depois dela ler essa mensagem, tipo, chega o marido em casa, ela tá escrevendo fora do escritório e o marido fica: como assim você está escrevendo fora do escritório sem eu estar em casa? Isso não é o que combinamos. Isso não faz o menor sentido. Por que ele ficou tão puto, Porque ele é um puta de um babaca. mas tipo, como assim, tipo... Porque ele não quer que as outras pessoas vejam ela escrevendo, entendeu? Ou ele só não quer, ser atrapalhado vivendo a vida. Por que as pessoas veriam ela na sala? Os criados ficariam cobiçando ela. Ele só não quer que ela pare de usar a cadeira que ele comprou, economizando tanto dinheiro, sabe? Ele não quer parecer que ele é bobo, sabe? Ele tá muito orgulhoso. Ele claramente tem inveja do sucesso dela. Sim. Eu acho que é só mais o perfil Isso dele sim. de querer colar. Isso que, inclusive, a carta dizia isso, né? Que ele tinha inveja do sucesso dela. Será que o cara na cadeira era feminista? Eu acho que sim. Ok. A minha teoria é que ele percebe que, tipo, a mulher é muito longe da liga dele. E daí ele fala, tipo assim, quanto menos gente vê ela, menos chance de eu ser corno, sabe? É verdade. Mal sabia ele, né? Mal sabia ele. Mas eu acho que um ponto importante da carta é que ele fala que ela não tinha como, ela não tinha como viver sem sentar na cadeira. Ela fala, mas como assim? Sabe, eu consigo. Daí vem esse plot twist que o cara ia mandar ela voltar. Você não consegue porque seu marido não deixa. Porque o marido é muito escroto. Eu acho que chegou naquele ponto da história que tem um certo misticismo. Porque parece que ela fica encantada pela cadeira e por como ela senta na cadeira. Na verdade, ela perde a inspiração dela pra escrever, né? Porque sentando no chão, ela não tava conseguindo escrever tão bem. É que é foda escrever com dor nas costas. Eu não acho também que seja algo tão místico, porque não é fácil escrever quando você tá paranoico porque tem alguém dentro da sua cadeira e ninguém acredita em você. Essa explicação é melhor mesmo. De fato. Mas você poderia fazer uma mega história com esse contexto. Mas daí não dá, porque a história que já tá fazendo sucesso já é essa, Gabriel. Verdade. Não vai só escrever a parte 2 da história. Verdade. Sim. De qualquer forma, depois que o marido fica puto com ela, ele vai pro escritório e senta na cadeira que ele tanto defende, e ela vai atrás dele e vê ele encarando a parede com muita raiva. Olha aqui como essa cadeira é boa. Ele é muito orgulhoso. Essa cadeira é boa de morrer. Eu paguei R$50 nessa cadeira e você vai usar. E daí, enquanto ela vai tentar falar com ele, ele apenas cai pra frente. O momento a lá Assassin's Creed, né? Porque tem um pedacinho assim, pequenininho de faca. Pro lado de fora da... E não caiu sangue. Não. Daí tem uma manchazinha nas costas, o cara morre por causa de uma picadinha nas costas. Gabriel, você acha que o marido ia deixar sujar a cadeira? É verdade. Na hora que ele viu talvez ele escorrer sangue, ele caiu pra frente. Mas é engraçado porque, a faca tava, muito pouquinho só pra fora. Não. Eu falei que facada mal dada, mas na verdade que facada bem dada, né? Se porque o cara morreu. Se tivesse sido assim. Mas, gente, eu quero dizer que, quando a gente vê como funciona a cadeira, o cara parece que ele tá esfaqueando nessa posição, ele tá esfaqueando com a boca. Sim. Então, é uma facada muito bem dada. Não, eu acho que com a boca não, ele tá esfaqueando com o peitoral, tá ligado? Não, mas pelo que eu entendi, ele tem um certo movimento que ele consegue fazer dentro da cadeira. Mas não sei. A gente vai analisar isso mais pra frente. Parece muito justinho. Daí então ela olha nas costas dele e fala, é sangue. Então só vê a faca voltando assim pra dentro da poltrona enquanto o cara provavelmente engolia. Então ela fica desesperada e chama a polícia.
grita assim, meu Deus, meu marido está morto. Eu queria falar que a polícia no Japão é estilosa. Meu marido está morto. Eu não quero me casar, apenas. Acha que tens o que é preciso? Suficiente para... Esmagar a minha rata. Mas daí a polícia abre a cadeira, né? Já que o marido tá morto, não pode impedir. E já que tem um furinho de faca mesmo ali. É claro que ela pode ter simplesmente matado, dado uma esfaqueada assim, né? Caralho, é verdade. É pelo peito. Mas eu acho que não faz sentido, porque claramente a facada veio de dentro da cadeira e os policiais ainda ficam, não sei, ela é muito suspeita, foda-se. Não, mas como que claramente veio por dentro? Sei lá, tipo, pra mim acho que o corte fica igual se você fazer por dentro ou por fora. Não, porque a faquinha mas é que tinha a faquinha ali né? dentro, né, gente? Mostra a faquinha ali dentro. Não, mas os policiais não vêm, pô. Não, mas depois eles abrem a cadeira e veem Sim. tá certinho o espaço de uma pessoa ficar lá, né? Tanto que tem até os alimentos da pessoa. Tô dizendo antes deles abrirem a cadeira. Daí, tipo, eles concordam em abrir a cadeira e veem que tem essa curiosa. Mano, do que adianta o cara guardar aquela comida ali se ele não consegue pegar? Pois é. Não, é que parece que ele sai, né? Sai durante a noite. Então, Sim. mas justamente por isso. Ele sai durante a noite, mas por que tem o suprimento ali se o espaço é tão... É que nem... porque ele só sai durante a noite, né? É que nem a Migara Fault, que o espaço é tão certinho que você não consegue se mexer direito lá dentro. Eu acho que, tipo, você consegue empurrar um pouquinho a parte de trás e você fica, tipo... Mas a grande questão é, você não consegue tirar os seus braços pra ir ali, pegar a comida e colocar na sua boca, comer, mas você tem sua boca. Tem uma lata ali que tá virada. Provavelmente ele virava com a boca e ficava comendo, né? Ok, justo. Ou talvez o espaço ali tenha um formato de uma silhueta, mas na verdade a silhueta é muito maior do que ele, né? Tipo, às vezes ele é um anãozinho, sabe? Ele fica de pé na cadeira. Então, não entendi onde ficam as pernas, velho. Eu acho que ele fica de pé ali mesmo, ele tem, tipo, braços muito... Não, mano, é por baixo das molas, porra. Ele é tipo... Ele é tipo Slenderman, só que sem perna. Sabe quando você fica de joelho no seu sapato? Cara, é tipo assim na vida real, velho. Caralho. Eu acho que, na verdade, ele fez uma silhueta, mas ele tipo, é um pouquinho mais mirradinho do que a silhueta. Tipo, dá pra ver que ele coloca a perna debaixo dali do negócio e tal. Mas, tipo, ele consegue se movimentar assim, pra pegar a lata, assim, com os braços espremidinhos. E daí ele sai durante a noite pra repor o suprimento, porque, sei lá, durante o dia ele também passa fome. E outra coisa, como é que o cara sai? Isso daí não é explicado. Velho. Não, porra, da cadeira. A porta também, velho. Não tem nenhum buraco tal, a menos que ele consiga remover de uma forma muito estratégica o pano à noite. A minha dúvida é se tem um buraco embaixo da cadeira. Mas é que ele teria que... É uma cadeira, na minha impressão, uma cadeira pesada, né? Porque trona e tal. E ele mesmo já disse que os... O que não faz sentido, porque os músculos dele não tinham definhado. Bom, não fica claro nessa história. É verdade. Você está misturando coisas. Mas de qualquer forma, ele deve ter algum jeito de sair, porque ele fugiu, né? Não tem ninguém nesse espaço. Eu acho que pode ter tipo, um sistema na mão dele pra descolar aqueles botões que ficam... Aquelas costuras que ficam na parte de cima e da verdade. Ali. Não precisa necessariamente cortar. Mas é um puta trampo. E como que ele recoloca quando ele tá entrando? É fita dupla face, gente. Bom. Silver tape. Então ele deve ter fugido enquanto ela chamava a polícia, né? Porque, tipo, sim. Foi muito pouco tempo. Que demonstra que ela... Demora pra chamar a polícia. Ou que a polícia é ineficaz mesmo. Nisso acho que todos concordamos. Acho que todos concordamos com isso. Com isso termina o flashback. E volta para o cara maluco da loja. Que contou essa puta história pra convencer uma pessoa a comprar uma cadeira que na verdade você só tava fazendo ela ficar com medo. Ele é o pior vendedor da história, velho. O que volta para aquela questão do início do podcast. Você pode ser um marceneiro bom e ser um bom vendedor? Bom, acho que dá pra chegar à conclusão que não. Eu acho engraçado que tipo, ele contou da... E provavelmente essa mina que entrou na loja, a protagonista, ela já tava com uma cara tipo, caralho, que história bizarra. E ele continuou contando, porque foda-se. Ela só queria ir embora, mas ele tipo, ela não teve coragem de só falar pro cara, tipo, não, eu vou embora.
Ele claramente não vê ninguém há 2 meses. Deixa pelo menos dar uma migarinha de atenção pra ele. Agora que eu parei pra pensar, por que ela... Tipo, ela falou que tava em uma viagem. Por que ela ia querer comprar uma cadeira quando ela tá em uma viagem, velho? Imagina o trampo pra levar pra casa. Mano, ela tá Mas não é turistando, uma deixa. viagem, tipo, casa de campo? Não, ela quer levar pro escritório dela. Ela tá, tipo, viajando. Ah, outra guia. Caralho, é verdade, não faz sentido. Eu acho que daí é culpa da tradução, velho. Sendo bem honesto. Eu imagino que sim. Pode ser. Porque, tipo assim, eu fui pra Campos do Jordão. Eu quero Comprar uma comprar uma cadeira aqui, foda-se. Às vezes ela tá numa cidade famosa pelos cadeiras. A tradução de viagem pode ser como passeio, né? Ou caminhando. Sim. Daí tudo bem. De qualquer forma, o cara termina a história depois que acabou. É de Tóquio. Ela fala que é de Tóquio. Claramente ela não é de lá. Bom, a mulher mora em Tóquio e ela vai, tipo, num canto aleatório, numa cidade rural, pra comprar cadeira. Que não mas vocês ninguém... nunca entram numa loja sem intenção de verdadeiramente comprar alguma coisa? Eu faço isso sempre. Cara, eu sempre entro em livraria só pra ver as coisas. Mas é que ela literalmente entrou e falou assim, eu preciso de uma cadeira, vou dar uma olhada. Mas Cadeira. ela pode estar vendo modelo, né, velho? Pode estar vendo modelo. Sim, ela quer se inspirar pra comprar quando ela voltar pra Tóquio. É claro que, tipo, sei lá, não é como se comprar cadeira fosse algo tão difícil. Tá certo que pode ser, tipo, ela pode estar garimpando um preço bom aí, né? Olha, é uma boa. Mas ela não vai comprar, porque como que ela vai levar uma poltrona? Mas deve ter serviço de entrega esse... Olha, o cara paga pra ela. Esse cara viaja por ela, é verdade. Ele leva a cadeira nas costas. Se pá. De qualquer forma, ele termina contando a história de que depois que descobriram isso, a mulher só desapareceu. E, tipo, ninguém mais quis saber dela, porque as pessoas não acreditaram que... Tipo, os policiais até acreditaram, mas as outras pessoas, tipo, acharam que ela tava maluca mesmo. Porque, né, sociedade machista do Japão. Pois é. Sim. E ela desapareceu. Mas... Ou não será exatamente. que não? Nossa, Então, muito bizarro. em vez de... Então, ele faz um cliffhanger e decide, antes de terminar de contar a história, retirar a parte de trás da poltrona. O que, quando ele tira o primeiro prego, por alguma de uma menina fica muito assustada. Eu não entendi direito essa parte, velho. Tipo, ele tira um dos preguinhos da parte de trás da poltrona e ela, tipo, Eu acho que é porque ela já sabia o que tava por vir, sabe? Não, mas daí ele fala, não, relaxa, eu tô fazendo... Não tem problema, essa parte dá pra tirar. Daí ela fica de boa. Por que... Eu acho que é um negócio tipo de, não destrua isso só pra me mostrar. Dani, é uma cadeira bonita. Ela não quer que a cadeira seja destruída. Entendi. Eu acho que o conto inteiro é sobre amor a cadeiras e o Dani tá cagando regra. Não, agora que eu tive essa epifania, cara. Essa história é sobre uma apreciadora de cadeiras. Por isso que ela, tipo, vai numa cidade aleatória ver a loja de cadeiras. Eu diria que não é uma história sobre uma apreciadora de cadeiras, é uma história sobre 4 apreciadoras de cadeiras. É uma história sobre o Japão. Tem ela, I see you're a man of culture. tem o carpinteiro, tem o cara dentro da cadeira e tem o marido da mulher. Realmente. Acho que o Japão tem alguma pira sobre cadeiras que a gente não entende. Bom, eles ficam sentados no chão por muito tempo, né? Então. Se você encontra uma cadeira boa por um preço bom, é melhor você usá-la. Enfim, ele tira a porcaria do botão. Ele tira a porcaria do pano e tem 2 esqueletos ali dentro. O que é, digamos, a cena mais assustadora. A cena com o desenho mais bem feito, como de costume, né? O Junjito faz a parte mais assustadora com o desenho mais bem feito. Que é basicamente 2 pessoas no lugar de sentar na cadeira. O que reforça a minha ideia de que o espaço é maior do que só uma pessoa. Verdade. Por isso ele tem uma certa mobilidade. Mas tudo bem que são 2 esqueletos e não 2 pessoas. Quer dizer, as 2 cadeiras esqueléticas ali. Não era a mesma cadeira, gente. Não era. Ele fala que aquela cadeira já não existe mais, que a polícia levou. Aquela ali era uma cadeira feita especificamente para os 2. Sim. Eu tinha ficado confuso quando eu li, na verdade. Agora faz sentido. Ele fez uma cadeira para os 2 viverem. E eles conseguiram fazer filhos dentro dela.
Essa é a parte mais estranha, porque ele comenta aqui. Né, depois da pessoa ficar assustadíssima vendo esses 2 esqueletos, ele fala que... Assim, tudo bem que nesse conto ele não fala sobre como os músculos dele definharam, mas claramente, se você ficar sentado em uma posição o dia inteiro, mesmo que saia pra pegar alguma coisa à noite, os teus músculos vão... Às vezes ele faz um exercíciozinho, né, sabe? O cara sai dali à noite, faz uma yoga, dá uma alongada. Mas o cara Pode ser tem... uma E crítica ao ainda... sedentarismo também, né? Mas o cara ainda tem força pra transar? Bom, Sim. isso daí... Mas se não precisa de muita força, se a outra pessoa tá disposta o suficiente. Você só precisa ser fértil. Enfim, eles fazem essa cadeira pra ser o ritual de acasalamento deles. E... Eu queria parabenizar o marceneiro pelo quão estéril ele consegue deixar a marcenaria dele, porque tá os corpos mumificados bem conservados ali. Né? Pois é, cara. pois é. Verdade. Pois é. Parece que E, foi tipo, mumificado No também cheiro, né? há muitos aparentemente não tá fedendo, porque a mulher tava de boa ali até agora. anos. Mas dá a impressão que foi há, tipo, pelo menos uns 50 anos, né? Ali isso é só esqueleto, né? Não, você vê que tem um pouquinho de pele. Não, dá pra ver. Não, pele, tá seco. Tá Não seco, é... mas tem não é- pele, mas tá seco. Isso. Sabe quando você vai em um museu? Não sei se vocês já viram aqueles museus de história do corpo Sim. humano, coisa. Eles são múmias. Aham. Pois é, exatamente. Eles são embalsamados, praticamente. Eu acho que aqueles potinhos ali que tem do lado, já que eles claramente estão mortos, eles não estão comendo, é tipo um negócio pra tirar o cheiro, sabe? Sim, é um incensinho. Apesar de ter aquele cinzeiro ali do lado. Ah, aquele negócio que você coloca dentro do armário, tá ligado? Pra não mofar. Eu acho que sim. É o antimofo. Legal. É um cara dedicado, a gente tem que admitir. Não, eu acho que ele é um cara talentoso, ele é mais ou menos bonito, ele só não sabe, tipo, falar com pessoas. Esse é o jeito que ele flerta. Ele mostra os antepassados mortos dele dentro de uma cadeira e é isso. Enfim, ele revela que ele é descendente deles. E volta a perguntar, e aí, você quer comprar a cadeira, então? Dela, Não, porra. Ele também, tipo, fala o nome dela, porque pelo jeito ele é um fã dela. É verdade. Hayama Yuzuho. É revelado que ela é uma grande escritora, assim como aquela outra personagem da história. Sim. Assim como a Yoshiko. Não se preocupe, eu vou fazer uma cadeira pra você. Você nunca mais vai ter problema. Porque aparentemente ela também tá com um certo bloqueio criativo. Né? Sim. Mas eu gosto muito dessa cena que é, tipo, o zoom no olho dele. Sim. E, tipo, é claramente o olho de alguém morto por dentro. Eu gosto muito da cena seguinte, que é só ela saindo vazado, porque chega dessa porra. Não, tudo bem, acho que eu tenho que ir embora, sabe? O trem tá Estão indo me embora. ligando. Caralho, eu tô me ligando. Puta. São 6:30 já, velho. Tenho compromisso. Foda, falou. Tô passando embaixo de um túnel. Eu vi. A próxima cena já é em Tóquio, de volta. E ela descobre que toda essa história era verdade, fazendo suas pesquisas. E, bom, a vida dela tá difícil, porque ela tá tendo que evitar o editor, porque ela não tá conseguindo escrever nada. Talvez seja porque ela tá com essas folhas de matemática. Dani, vai se foder, Dani. Fica mais difícil de escrever mesmo. Pois é. Se ela tivesse pois é, tipo, se você quer escrever alguma coisa, tipo, escreva de uma forma mais produtiva em vez de, sei lá, de cima pra baixo. Caralho, mano. Escroto, velho. Bom, mas ela tá bem deprimida porque ela não tá conseguindo escrever. Até que, então, chega uma encomenda. Que, na verdade, só chegam 2 caras avançando pela porta com uma cadeira gigantesca. São um pessoal muito animado. Esse é o mundo que o Jeff Bezos quer, tá ligado? Cadeira! São os drones chegando, só que ao invés de pessoas são drones com cadeiras, assim. O mundo que o Jeff Bezos quer é quando ele não vai precisar mais fazer robôs, porque as pessoas já vão ter a mesma quantidade de direitos que tem os robôs. Bom, os caras estão animadão porque eles não têm tempo a perder. Eles têm mais umas 200 encomendas pra hoje, então sai da frente. E como ela aparentemente vive num prédio, talvez eles devem ter subido com a cadeira pelas escadas. Isso. Sim.
Então, depois de 2 kg de coca cada um. E daí tem aquela cena super de anime dela. O corte assim no olho dela na diagonal, assim. Sim. Noni. Só que esse carpinteiro não é tão bom quanto o outro. Tipo, a bunda dele parece que ficou pra fora da cadeira quase. Ou sem gordofobia. Não é gordofobia. O design por dentro parece que... Não, ele folha poderia ter merda. feito uma cadeira maior, não é essa a questão. Sim, sim. Essa cadeira também claramente é menos bonita do que a outra. Ah, eu gostei mais do design. Não, tem razão, tá meio bonito. Esse cara também ele é mais musculoso, daí o braço, tá ligado? Tá mostrando o músculo dele ali, ó. Nossa. Ou ele só não é tão discreto quanto os antepassados dele, né? Porque quando ela grita, assim, desesperada, ele começa a se mexer, assim, sabe? Ele parece que tá desconfortável, ele não tá muito habituado a isso, sabe? Ser discreto não tem nada a ver com esse cara, a gente já sabe disso. Pois é, convenhamos que não deve ter sido o melhor dos dias dele enquanto ele tava viajando pelo Japão, dentro de uma cadeira, dentro de um saco plástico, dentro de um trem. Depois sendo carregado de cara acima por 2 caras. Não, ironicamente, esse é um vídeo no YouTube. E daí a história acaba. A história acaba, tem um último quadro que é só, tipo, um quadradinho crescendo, né? Eu não sei o que o Junjito quer dizer com isso. Você não entenderia, é arte moderna. Bom, eu acho que chegou na hora da gente discutir o que se conta. Bom, a gente zoou o conto inteiro, mas esse conto talvez queira dizer algo. Eu tenho uma ideia. Não. Na minha opinião, é só o Junjito mostrando o quanto ele acha que cadeiras são importantes pra vocês. Pode mudar a sua vida. Eu acho que, na verdade, todo esse conto é uma crítica criptografada sobre o modo ocidental de se sentar. Porque os japoneses costumam sentar de joelho e o Junjito está demonstrando os perigos de se confiar numa cadeira. Vai tomar no seu cu. Eu acho uma boa teoria. Eu também acho uma boa teoria, sinceramente. Eu acho que o Junjito ele tem, tipo, primeiro uma mensagem muito importante que é a cadeira realmente pode mudar a sua vida. Tipo, principalmente se for uma cadeira elétrica. Uma cadeira de rodas. Ou se for uma cadeira mágica. Sei lá o que isso seja. Grande cadeira mágica. Vocês não têm uma, pô. Sim. Eu tenho uma cadeira invisível aqui. O problema é que quando você senta nela... Ela desaparece. Mas acho que a principal mensagem que esse conto realmente tem é de que existem pessoas muito fucked ups. Sim, cara, para de zoar um pouco, eu leio 2 coisas desse conto. A primeira e mais óbvia, que é esse negócio do... Tem algo errado na minha casa, eu sei que tem, eu consigo sentir, mas ninguém acredita em mim, e eu sou obrigado a continuar vivendo com isso até dar alguma merda. Que é um sentimento bastante interessante e que me fez gostar bastante desse conto. Você tá falando na ideia de, tipo, o marido abusivo, alguma coisa assim? Então, você pode ler a cadeira como uma alegoria pro abuso, tanto porque o marido, inclusive, várias vezes piora a situação. Aham. Realmente. Então, você consegue ler coisas assim. E também, tipo, puxando mais pelo lado do cara bizarro da cadeira, que tem esse desejo imparável de se aproximar de alguém, de sentir o corpo da outra pessoa no seu, e ele vai fazer qualquer coisa, por mais bizarra que seja, pra conseguir sentir isso. Eu gosto dessa visão porque demonstra um pouco dessa ideia que é um pouco freudiana, de tipo, você deixar de ser você mesmo, você se torna um objeto pela pessoa que você ama, né? E nesse caso é meio literal. Caralho, isso é muito literal nesse conto, puta merda. Essa foi boa, Nerlis, mesmo. O cara, ele é tão obcecado que, como já diria Clarice Falcão, numa música dela, a pessoa, ela quer ser apenas uma parte da casa da pessoa pra, pelo menos, ter contato com ela. Sim, realmente. Muito bonita essa música. Literalmente se auto-objetifica só pra se aproximar da pessoa amada. Eu acho que... Eu não sei, eu não consigo ver muito um significado por trás, sabe? Pra mim é só o Junjito fez uma homenagem a um cara, um escritor clássico japonês, que na sua época só escrevia histórias de horror por
por serem de horror, sabe? Não pensando no significado atrás, sabe? Assim, a verdade é que é isso, mas a gente pode tentar tirar outras coisas, poxa. Eu não consigo ler coisas dessa forma. Eu preciso tentar procurar algum significado. Mesmo que o autor não tenha colocado, o significado, às vezes, ele emerge sozinho. Eu concordo com o Pedro, porque, na verdade, isso também não quer dizer que a história vai perder pontos ou vai perder significado só por ser uma história sem tanta semiótica por trás, sabe? Sim, mas é que a história ela pode não ser uma metáfora para alguma coisa, mas ela é aplicável, sabe? E é isso que a gente está fazendo. Sim, ela é aplicável. Eu só queria dizer que eu acho que a gente pode criar qualquer teoria que a gente quiser, assim, nada contra. Só eu acho que o escritor não teve essa intenção. Saquei. Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que a literatura, a arte no geral, tem essa potencialidade. Tipo, quando a gente vive alguma coisa, na nossa vida normal mesmo, sei lá, você bota a mão no fogo e você se queima, você aprende alguma coisa. E é a mesma coisa com contos fantasiosos. As pessoas lá vivem uma coisa e você aprende meio que indiretamente por elas. E eu acho que com qualquer obra você tem que ler da melhor forma possível, e eu acho que a melhor forma possível de ler uma obra é tentando encontrar um significado que aumente as qualidades dela. Sim, eu concordo com o Gabriel nesse sentido, e eu acho que a intencionalidade do autor não importa tanto no geral. Tipo, é uma maneira que você consegue, que eu acho que seria uma boa ferramenta para você utilizar para tentar chegar a um negócio, mas ela não dita o que vale mais na obra, sabe? O que vale mais é o que você encontra nela. Sim, eu acho isso aí, fodam-se autores. Eu acho que a gente não tá discordando, né? Tipo, todo mundo aqui concorda com tudo que foi dito. Sim. Mas esse conto eu acho que foi escrito numa vibe bem parecida com o da Slug Girl, né? Que é você pegar meio que uma história que tem um estilo meio que de lenda urbana, né? Sim. Tem bem cara. No caso, essa história realmente foi uma história escrita por outro cara que daí o Junjito fez sua homenagem, né? Transformando em uma das suas HQs. Inclusive, um pouquinho antes de começar a gravar, a Gabi achou uma adaptação dessa história para uma creepypasta e, tipo, encaixa certinho. É muito boa. Boa escolha de palavras, Martinelli. Encaixa certinho. E... não no caso da segunda poltrona. Eu acho engraçado. Essa coisa... Essa fanfic, essa creepypasta que a Gabi achou, a gente até coloca o link em algum lugar. Se você mandar um e-mail, a gente responde com o link. É muito interessante, porque é da perspectiva da pessoa que tá dentro da poltrona, né? É a carta que a mina recebe, praticamente. Sim, muito legal. Sim. Porque aí você consegue ver o lado doentio da pessoa mesmo. A gente não parou pra abordar por que a cadeira ela faz com que a pessoa tenha ela tenha a sua inspiração na escrita reativada. Por causa desse negócio do aconchego humano, né? Isso que eu acho também. Tipo, talvez seja meio que o contato humano é o que traz inspiração para as pessoas. Eu acho que é o contrário, na verdade. É tipo... Não é que a cadeira faz alguma coisa... A pessoa, ela escreve bem. Mas depois que ela descobre que tem alguém dentro da cadeira dela, a pessoa começa a ficar meio preocupada. E daí ela não escreve mais bem, sabe? Sim, não é o efeito contrário. Mas e o caso da escritora da atualidade, né? Não da... ela ficou perturbada com a história. Ela ficou perturbada com a história, não conseguiu tirar aquilo da cabeça e ela não conseguiu surgir com uma ideia original pra criar novas histórias, entendeu? Eu não gosto muito dessa interpretação, mesmo porque depois que, tipo, ela fica paranoica por um momento e dela não sai na cadeira. Mas depois que o marido dela morre, ela vai direto para verdade, braços do cara. Não é direto. Tá, não é direto, ela mas pega, daí o pessoal começa a julgar ela e falar que ela tá maluca, e daí ela realmente fala, tipo assim, foda-se, todo mundo fala que eu sou maluca, então eu vou ficar maluca mesmo. Tanto que ela não escreve mais. Tipo, depois que ela conhece o cara, não tem mais nenhuma obra publicada ainda assim. Então, meio que, agora esse efeito passou. Bom, ela não tem mais nada publicada porque ela foi ostracizada pela sociedade. Mas o PC Siqueira também foi, ele já colocou vídeo novo. Caralho. A internet possibilita muitas coisas. Trouxe para o debate atual. Eu acho que é um pouco da necessidade de aceitação, sabe? Porque como a sociedade inteira rejeitou ela, pelo menos ela sabe que aquele cara é maluco. Na verdade, é melhor ficar sozinho, né?
Bom, eu concordo, na verdade. Eu gosto bastante desse lado mais doentio, sabe? Que ela se deixou pegar pela loucura de eu querer acho que se é um pouco aproximar. Vocês já tiveram a sensação de, tipo, você tá tão perto de uma pessoa, tipo, você tá abraçando ela muito forte, mas você sente que você não consegue chegar mais perto, e é agoniante porque você quer ainda mais chegar perto dela. Are we talking about sex? Não necessariamente. As vezes que eu experimentei isso, não foi. Eu nunca vou comprar um computador do Martinelli. Mas eu não sei, eu lembrei muito dessa sensação, que é um bagulho bastante único, que eu senti poucas vezes, mas é que, tipo, você querer estar tão perto que você quer transcender o seu corpo, sabe? Então é que isso daí remonta, na verdade, é uma relação maternal, né? Quando você tá dentro do útero. Então, Olha lá, pode ter uma simbologia aí também. Freud explica. E daí eu senti meio que isso, e eu senti que ela tava sendo, tipo, inconscientemente se deixando levar por esse impulso. Desse desejo pela proximidade. No momento que ela percebe que ela tem esse impulso, que ela entende a situação, ela enlouquece, porque muitas vezes você não quer ver seus próprios impulsos. Mas eu acho que ela estava se deixando seduzir de algum modo. Mas essa é a minha interpretação doentia do conto. Eu não sei, eu não gosto muito dessa versão de, tipo, o cara faz coisas e esvada pra uma moça e a moça, na verdade, gosta, e daí... Eu não sei, não... Bom, mas... Eu não tô te chamando de estuprador, Martinelli, só deixando claro. Que isso? Eu concordo com o Marcelo que eu acho que isso é o que o conto passa mesmo. Não que isso é certo, e que deveria ser assim, mas é o que ele passa. Mas assim, ó, Eu não sei se ele passa isso. Mas eu volto a concordar com o Pedro nesse sentido de que o fato dela ser excluída por ser vítima de algo é o que torna a situação muito pior. Sim, com certeza, eu concordo nesse ponto também. Eu acho que ela endoidou, né, com a situação toda. Daí ela abraçou a loucura. Bom, então agora vamos para as notas. Então, começando por Gabriel. De 0 a 10. Qual nota você dá para A Cadeira Humana de Junji Ito? A minha nota para Cadeira Humana vai ser um sólido 7. Porque, bom, todas as razões que eu disse, eu achei que o conto ele foi um conto sólido, foi um conto divertido de ler, principalmente divertido, mas ele não alcançou o nível de, tipo, horror ou pavor que, sei lá, Army of One ou Slug Girl e vários outros contos do Junji Ito que a gente acabou lendo alcançaram. Então tá aí a minha ponderação. Certo. Gabi. Em questão de ser uma adaptação, isso pode afetar um pouco a minha nota. Mas eu não gostei muito, não. Pra ser bem sincera, eu achei meio chatinho. E sendo do Junji Ito, acho que, na minha opinião, é um dos piores dele. Porque eu acho que ele funciona como conto, mas ele não tem essa necessidade visual. Então, ele sendo escrito é muito mais assustador, porque você começa a imaginar. Então, com isso, eu vou dar uma nota de 6,5. Certo, Martinelli? Olha, eu discordo bastante da Gabi nesse sentido visual. Acho que visualmente foi uma das melhores partes do conto pra mim. Tipo, tem várias cenas que o cara consegue fazer tipo, uma cadeira, uma poltrona normal, que só tá ali fazendo nada, ser amedrontadora só com o jeito como ele desenha. Essa foi uma parte que eu gostei bastante do conto. Eu já me expliquei já das interpretações meio doentias que você pode ter disso, de necessidade de contato humano saindo do controle. Também tem esse meio, parece que pelo menos uma crítica de passando assim ao patriarcado. Dá pra ler isso. E no geral é tipo, olha, dos 4 contos que eu já trouxe do Junji Ito pra cá, eu acho que esse foi o pior deles. Mas ainda é o Junji Ito, ainda é um conto e tipo, ele ainda consegue fazer o que ele sabe fazer relativamente bem. Então eu vou dar um 8. Vou dar 8 poltronas abertas. Tá certo. Pedro? Então, eu concordo com a Gabi. Eu acho que visualmente é bem fraco, assim. Ele tem uma cena de impacto, mas ela não impacta tanto porque... Que é, um dos dois aparecendo, né? Mas ela não impacta tanto porque
você meio que já sacou que isso vai acontecer. Eu imagino que se ficasse na sua imaginação seria bem mais interessante. Eu achei chato, pra ser sincero. Uma leitura meio entediante que eu li sem ter, sabe, aquele ânimo de ler, assim. E ainda mais sendo do Junji Ito, que, poxa, a gente sempre, nos episódios aqui, eu tenho curtido muito. Eu adoro história em quadrinhos, então, tipo, tem sido muito legal e dá pra sempre tirar muitas coisas. Eu acho que, tipo, tudo que vocês tiraram dele, pra mim, foi muito forçado, sabe? Eu não me transpassou nada disso. E eu fiquei só, tipo, não, velho, é só um cara numa cadeira, foda-se. E não me deu nem medo. Então, minha nota vai ser bem baixa, vai ser um 4,5. Caralho. É baixo de Dagon? Acho que não. Eita. Droga. Mas é que... Tanto que quando acabou o conto, eu falei assim, será que isso aqui é do Junji Ito mesmo? Eu fiquei meio na dúvida, assim. Só fazendo o checking aqui, Dagon teve 4 pontos pelo Pedro. Droga. Não é pior que dá. Te foder. Bom, eu acho que o Junji Ito, ele tem certos elementos que sempre são bons, sabe? Por mais que nesse caso em específico, nessa história em específico, várias coisas tenham sido com menor qualidade, né? Essas características deles tenham sido de menor qualidade do que nos outros contos que nós analisamos. Ainda assim, são coisas que sempre me agradam, sabe? Eu acho que a estética é muito boa, por mais que nesse caso o desenho não tenha sido assim com tanta qualidade que os outros. Esse momento assim da virada, né? O momento que revela, assim, por mais que o Pedro tenha dito que o Pedro e a Gabi tenham dito que às vezes é melhor não ter nada do que mostrar, eu acho que ainda assim o desenho ele traz um certo impacto interessante. Eu acho que essa história me lembrou bastante o Slug Girl, né? Como eu falei, pela ideia de ser uma lenda urbana, mas ela não cativou tanto, sabe? Eu diria que a Slug Girl a gente fica um pouco mais esperando uma grande... Sabe, a gente fica muito confuso com tudo que tá acontecendo, que pode acontecer, e nesse a gente meio que já sabia desde o início que ia acontecer, né? Não que isso seja um ponto totalmente negativo, o fato de ser, digamos, previsível, porque a ideia é você pensar isso pelos olhos da protagonista, né? Mas ainda assim, isso acaba baixando um pouco minha nota, e eu daria um 6,9, mas para manter na temática eu vou dar 6,6. E quanto ficou a média, Pedro? Essa média ficou 6,52. A média do Goodreads é de 3,85, multiplicado por 2 dá 7,7. Eu acho que 7 pontos a menos ia ficar na média, assim. Que? 7 décimos a menos fazendo. Nossa. Eu sou do leitor médio que você, Gabriel. Porra. Então a gente ficou um pouquinho afastado mesmo. A gente foi um pouco mais rígido, acho que porque o nosso histórico de Junji Ito já foi com contos muito bons, né? Sim. Isso meio que levantou nossa expectativa. Eu, honestamente, eu li bastante dele procurando por algum bom, mas não chegou nenhum no nível dos que eu já trouxe aqui. E vale falar que parte do fato da gente ter baixado um pouco a nota foi porque a ideia não foi exatamente dele, né? Tipo, se ele tivesse tido a ideia de ser a pessoa dentro da cadeira, talvez fosse um pouco maior. Porque a ideia é realmente muito boa. Uhum. Mas foi. Boa, ela é interessante, né? Não, é uma ideia boa, pô. Você consegue colocar, tipo, uma coisa amedrontadora dentro de uma cadeira. Poderia ter sido melhor trabalhado, uma adaptação de um jeito diferente, como foi a da Creepypasta. Podia ser reimaginado em vez de só adaptado, porque parece que ele adicionou, tipo, 2 pontas no começo e no fim, e daí colocou a história no meio. Sim. Ele podia ter feito coisas mais assim, isso eu concordo também. Eu acho que o diálogo poderia ser mais cativante, pra ser honesto. Olha, o diálogo, ele é tão travado e o cara é tão bizarro que eu gosto. Que soma. Eu não culpo tanto o diálogo porque a gente leu traduzido, né? Também. Sim. Traduzido não por um tradutor oficial, mas por alguém na internet. Sim. Fã. E só adicionando aqui que a história do Rampo, aqui no Goodreads, tem 4,29 de estrelas. Então é uma nota bem mais alta. Bom, agora chegamos no momento mais esperado. Na assinatura que nós damos para a literatura mundial.
nós avaliamos aqui qual é a estranheza da obra em questão. De 3 a 12, como não poderia deixar de ser. Então, começando por Pedro Estofador. Qual é a sua nota de estranheza para a cadeira humana? Bom, considerando que é um mangá sobre a paixão por cadeiras, eu acho isso relativamente estranho. E o fanatismo é tanto de você querer virar uma cadeira, merece um 9.3 de estranho. Boa. Martinelli, poltrona reclinável. Sua vez. Então, tipo, o conceito em si é muito estranho. O conceito é bizarríssimo e foi, tipo, você bate o olho, você sabe o que vai acontecer e você quer ler porque o negócio é bizarro. Só não teve muitos momentos que agregou para além só do conceito durante o conto. Isso foi algo que me faltou um pouco, tipo, você sabia o que ia acontecer, você não se surpreendia tanto, só tem, tipo, uma reviravolta depois. Mas, ainda assim, o conceito sozinho carrega numa boa, então eu vou dar 90. Tá certo. Gabi, a escritora com bloqueio criativo, está bem acomodada? Estou bem acomodada, obrigada. Mas só porque eu tô deitada numa cama e não numa cadeira. É que você não viu a continuação desse conto. Oh, meu Deus, Cama não! humana. É um colchão, dá muito mais espaço, na verdade. É verdade. Bom, pra ser sincera, eu não achei o conto muito estranho, não. Pra mim, acaba sendo... Eu já li creepypastas onde pessoas se escondem dentro de um colchão. Então, não é um conceito muito novo pra mim. E por isso eu vou dar uma nota de 7 de estranheza. Sem mais declarações. Ok. Gabi Muriel, 4 pernas. Eu acho que esse conto ele tem um fator estranho que é, né, uma pessoa dentro de uma cadeira. Mas eu fico pensando assim, se na real esse cara ele não foi tipo um visionário, ele foi o progenitor do Mecha. Os seres orgânicos dentro dos seres inorgânicos. Mano! Caraca, ia ser muito bom. Genial. Ia ser muito bom se ele, aquela hora que eles abrem a porta de... Virasse um robô. A cadeira estivesse de pé. Ele só olha assim pra trás e coloca as mãos na cara assim. A polícia chega e ela levanta e você corre. Pula pela janela. Eles olham assim pra janela, a pessoa correndo assim. Uma cadeira. Muito bom. Então, e isso me fez pensar que tem um fator que é bastante estranho aí, mas que é um estranho que a gente naturalizou, que é tipo pessoas humanas dentro de coisas. Então, tá certo que é uma coisa imóvel, então. De todo modo, eu achei interessante e estranho. Então eu vou dar uma nota parecida com a do Pedro, que foi de 9.3, né? Sim. Eu, na verdade, vou dar um 9.4. Eu achei que o fato de ser uma parada, tipo, simples, né? Porque, assim, não tem nenhum monstro sobrenatural além do próprio ser humano. Então, isso... E o fato de ser bastante estranho, mesmo sem trazer nenhuma apelação, assim, para fora do natural, eu acho que faz com que seja algo realmente bastante estranho. Imaginar uma pessoa que, tipo, fica realmente... Tipo, enfim, toda essa ideia que a gente já discutiu, né? Isso sem falar, né, claro, no fato que acho que pra mim aumenta muito mais a estranheza, como o Pedro comentou, dessa história se girar em torno desse fã-clube aí, de fanáticos por cadeiras, né? E eu acho que isso, na verdade, é a parte mais estranha da história. Então, por isso eu vou dar 10.66 pra manter a piada. Nice. Pedro, qual é a média? Média é 9.072. Não, mas agora que a gente finalizou aqui, eu acho que tá na hora da gente abrir o jogo e falar qual que é a cadeira de cada um. Puta, cara. Qual que é o seu tipo de cadeira? Eu sei que a minha claramente não cabe uma pessoa dentro. A minha acho que também não, então eu tô safe. Mas cabe bastante racismo e misoginia dentro dela, infelizmente.
A minha ela é dividida por partes de plástico, então não tem como uma pessoa tá... Sabe, a não ser que ela seja uma pessoa muito pequenininha que tá no encosto. Dani, Não tem você pode problema. admitir que a sua também cabe racismo e misoginia nela. Não, porque eu não sou streamer. Mas é gamer. Não, Você joga jogos. eu só jogo Minecraft. E Valorant. Exatamente. E agora O vai pior ter de todos. Você joga Valorant, você não pode falar nada disso. O Pedro não falou da cadeira dele ainda. Minha cadeira é uma cadeira de escritor normal. A minha também. De escritor. Escritório. É. Nice. E eu, Gabriel? É uma cadeirinha de bar, sabe? Caraca, Cara de plástico. Impressão minha até agora que eu tô vendo tem um mouse na cena do cara caindo no chão. Que? Tem uma setinha de mouse na cena do cara caindo no chão. Eita, tem mesmo. Isso que foi mal feito. Nice.